O mundo dos deuses e titãs, heróis e monstruosidades nunca vistas. Grécia Antiga e o início da filosofia. Como qualquer coisa no mundo, a filosofia ela tem um motivo por que acontecer, né? As coisas não acontecem do nada por nada. Tudo tem uma motivação que faz com que algo aconteça, entre em movimento, né? Saia de um ponto A a um ponto B. E a filosofia não seria diferente. E isso aconteceu lá no século 6 a.C., no mundo grego, onde a gente teria uma divisão bem interessante para analisar, que seria o momento da cosmogonia, e eu tenho uma passagem para o que a gente chama de cosmologia, que seria o início da filosofia, né? Mas por que a filosofia nasce? Esse é um grande questionamento que às vezes a gente esquece. A gente às vezes tenta entender os filósofos modernos, pós-modernos, né? E a gente esquece o porquê isso acontece, né? Como isso se dá, né? E isso é um ponto extremamente importante. Antes de qualquer conhecimento que temos que obter, a gente tem que entender como é que aquilo nasceu. Seja matemática, seja biologia, seja astrologia, astronomia ou qualquer um conhecimento que você tende a querer aprender, né, obter. Então, a filosofia ela tem uma história bem interessante no começo, né? Porque a gente pensa numa Grécia Antiga, um mundo extremamente fantasioso, baseado numa mitologia onde eu tenho o início de tudo através de uma guerra, um combate entre os titãs e os deuses, né? Eu vou ter Zeus aí como essa figura inicial, e vou ter os seus filhos, os semideuses, heróis, lutando contra monstros de 2 cabeças, 3 cabeças. Eu tenho um Kraken, eu tenho um oceano cheio de monstruosidades. E o interessante nessa mitologia é que, diferente de algumas outras mitologias ou outros conceitos religiosos, esses deuses eles moravam na Terra. E isso é um ponto extremamente interessante para a gente entender por que a filosofia ela surge aí nesse momento na Grécia Antiga, né? A filosofia, os deuses, eles estavam presentes na Terra, eles tinham casa, eles tinham moradas na Terra. E com um acontecimento na Grécia Antiga, que foi a expansão marítima que acontece nesse momento, o homem começa a chegar em locais que ele nunca tinha chego, né? E o homem começa a observar coisas que antes ele não conseguia observar. A primeira seria, por exemplo, a não existência de monstros marítimos. Ele não encontrou nada fora do normal, né? E eles já começavam a se questionar onde estariam os monstros que Homero escreveu no seu livro Odisseia, né? Então, como é que onde é que estão esses monstros, né? É um questionamento que começou a fazer parte da vida do mundo grego naquele momento. E outro momento é a ideia de que o homem começa a chegar em locais onde deveriam estar a casa dos deuses, né? E quando o homem chega a esse local, ele não encontra as casas, né? Ele não encontra os deuses, e ele começa a se questionar também por quê, onde estão os deuses, ou será que esses deuses realmente existem, né? E isso vai trazendo outros fatores, né? Não é só esse ponto que faz com que o questionamento do porquê, onde estão os deuses, cadê as monstruosidades do mares, né? Vem outros fatores como a invenção da moeda, o início da vida urbana e o início da política, um processo que vai trazer a democracia lá na Grécia Antiga. Então esses fatores vão fazer com que o homem comece a se questionar. E a palavra sempre é essa, questionar. A filosofia é um questionamento sem fim, o porquê das coisas. É aquele momento da infância onde a gente pergunta o porquê de tudo, né? Por que isso, por que aquilo, né? Por que eu tenho que comer isso, mãe? Por que eu tenho que comer aquilo, né? Por que eu tenho que fazer isso? Então,
essa ideia do porquê é uma ideia extremamente importante no entendimento do início da filosofia. E foi o porquê, né, o porquê dessas coisas que a mitologia tratavam, né, e faz com que o homem comece a se questionar. E ele vai questionar o seu primeiro grande, eu vou ter o primeiro grande questionamento que existe até hoje, né? Que é o homem, ele começa a perceber e se duvidar da existência desses deuses. E vem aquela questão: se os deuses não existem, né? Então quem criou tudo? Quem criou o universo? E eu trago esse grande questionamento. A cosmogonia seria esse momento onde eu tenho a explicação do universo através de mitos, através de histórias fantasiosas, através de forças divinas, né? E eu inicio a parte na Grécia Antiga que a gente data como início da filosofia, que é a cosmologia com os pré-socráticos, que é tentar trazer uma explicação racional para o surgimento do cosmos, surgimento do tudo, né? Então a gente vai ter a explicação do surgimento desse cosmos e através do quê? Através do entendimento da physis. Physis seria a nossa natureza, né? A physis é a palavra que vai dar o surgimento à física, a palavra física, por exemplo. Então esses filósofos, a qual a gente vai denominar de pré-socráticos, eles vão tentar explicar, certo, o surgimento de tudo de uma forma racional através de uma análise da physis. Então, qual a ideia deles? Eu tenho que encontrar um princípio básico, essencial, que dá surgimento a toda a physis. Consequentemente, ele seria a causa do surgimento de todo o universo, né? O que a gente vai chamar de arque. A arque é o objeto de estudo, né? É a procura desses pensadores pré-socráticos, que hoje a gente não vai falar um pouco de cada, porque a ideia hoje é falar um apanhado geral dessa transição e de uma maneira rápida. E em outro momento a gente escolhe alguns, principalmente os principais, né? Tales, Anaximandro, Heráclito, Parmênides, Pitágoras, e a gente tenta falar um pouco sobre cada um em algum momento. Mas hoje a gente entender que esses pensadores, eles vão tentar trazer para mim, nesse início da filosofia, uma explicação do mundo, né, a explicação do surgimento do cosmos, através desse princípio básico que dá origem a toda a natureza. E o interessante é que cada um ele vai me trazer um princípio básico diferente, com análise extremamente diferente, mas o ideal e o legal é que a análise deles são baseadas na observação da natureza. Claro, eu estou no século VI a.C., onde eu não tenho muita coisa para observar, e a única observação que se dá é através da natureza. É tanto que a gente vai denominar esses pensadores de pensadores naturalistas, né? Os pensadores, os filósofos naturalistas, os filósofos da natureza. Tales de Mileto, Anaximandro, Anaximenes, Heráclito, né? Pitágoras, entre outros, né? E esses caras eles vão trazer uma revolução num processo de pensamento da humanidade. Porque é a partir desse momento que a gente chega a tentar conhecer um pouco mais das coisas. Antigamente a gente estava muito confortável com o que era dito através do processo de mitologias e todas as diversas mitologias, e o homem agora ele começa a aprofundar o seu conhecimento, e isso vai ser muito favorável para a nossa vida em cidade, a nossa evolução como homem, como um ser humano. E isso é de grande importância para a nossa existência, né? Além de ser um assunto que vira ou mexe uma vez ou outra, ele está ali aparecendo com uma questãozinha no Enem, mas sempre muito simples de resolver, né? Então, esse momento de transição, né, a partir da Grécia Antiga, século VI, que a gente começa uma nova fase da história da humanidade.
Quer ficar por dentro da filosofia e sociologia para o Enem, além de assuntos sobre o cotidiano? Se inscreve aí no canal e acompanhe nossos vídeos toda quinta-feira.